Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Nós estamos aqui em mais um programa Escola Bíblica, desta feita para estudarmos a lição de número 10. A lição de número 10 que nós estudaremos sobre as profecias despertam e trazem esperança. Esta lição de número 10 é da revista da CPAD, da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E você, desde já, eu quero lhe estimular a pegar a sua revista aí, pegar a sua Bíblia e vamos estudar junto a lição de número 10. O texto áureo de hoje nos diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3. A verdade prática nos diz o seguinte: as profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Graças a Deus. Nós faremos agora a leitura bíblica em classe e o texto para isso está em Jeremias, Joel e Apocalipse. Jeremias capítulo 1, versículos de número 4 ao 10. Joel capítulo 1, versículos de número 1 ao 3. E Apocalipse capítulo 1, versículos de número 1 ao 3 também. Leiamos a palavra do Senhor. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e, antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e para edificares e para plantares. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Graças a Deus. Até aqui nós lemos a palavra do Senhor, nosso Deus, e a lição de hoje, como nos trata sobre as profecias despertam e trazem esperança, certamente o Senhor, através deste viés, falará muito ao teu coração. Nós estamos aqui com o evangelista Wallach, que mais uma vez abrilhantará esse momento com os seus belíssimos comentários na direção do Espírito Santo de Deus.
E a nossa fala, o nosso estudo aqui neste programa, nesta oportunidade, trilhará em cima desses tópicos que serão apresentados agora aí na sua tela. A lição está aí no centro da sua tela, como já falamos. As profecias despertam e trazem esperança. Nós vemos introdutoriamente que Deus fala, e Deus fala através dos profetas. Nós vemos o tópico 1, os profetas e a profecia. Tópico 2, os profetas, Isaías e Jeremias. E o tópico 3, os profetas Ezequiel e Daniel. Nós vemos também veremos que os profetas maiores é uma categoria de profetas, assim como nós vimos na lição passada, você acompanhou aí com a gente, que há os livros históricos e os livros poéticos, bem como o Pentateuco, e também dentro dessas subdivisões existem os profetas maiores, que ocupam a 4ª seção dessa subdivisão na categoria da Bíblia ou dos livros da Bíblia, e também os profetas menores, que ocupam a 5ª categoria ou a 5ª seção dessa subdivisão dos livros da Bíblia, que vai de Oséias até o livro do profeta Malaquias. Portanto, é muito importante que, neste momento, você tenha aí em suas mãos tanto um exemplar da Bíblia, quanto também a nossa revista, a revista que nós estudamos em classe. Nós vemos que existem ou existiu os períodos, evangelista Wallace? Os períodos que a gente já viu antes, período mosaico, período da criação lá atrás, antes, o período dos juízes. Nós vimos também que depois do período dos juízes entrou o período monárquico. E, paralelamente ao reinado desses homens que foram pessoas importantes para o direcionamento administrativo do povo, existia o ministério profético também, que eram homens que Deus selecionava para trazer suas mensagens. É por isso que Hebreus capítulo 1, versículo de número 1, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, nós vemos aí que Deus falava através do profeta. Existiam 3 ministérios muito importantes, que é o ministério sacerdotal, aquele homem que era usado por Deus para levar a causa do povo a Deus. Existe o rei, ministério de rei, que era um homem que cuidava da parte administrativa, digamos assim, de tudo aquilo que era inerente ao povo, mas também o profeta, aquele que trazia a vontade de Deus para o povo, aquele que trazia a mensagem de Deus para o povo, não é? Então, existe a profecia e o profeta, não é isso? Eu acho que na profecia está ali o caráter da vontade de Deus. O que o senhor pode explicitar para nós, para que o nosso telespectador entenda a diferença entre profecia e profeta? Perfeito. A paz do Senhor a todos que nos assistem. Mais uma lição muito interessante, muito profunda, no estudo do cânon das Escrituras Sagradas. Gostaria de cumprimentar em especial aos nossos alunos das nossas escolas bíblicas, os nossos coordenadores que porventura estejam nos assistindo, dizendo que é uma honra e uma satisfação, e a fé nos move, e nós estamos aqui, em mais um estudo, transmitindo aos irmãos e àqueles que são estudiosos da palavra, aquilo que Deus colocou em nossos corações para que nós pudéssemos transmitir nessa oportunidade. Perfeito, pastor Elias. O senhor falou sobre 3 ministérios de uma linguagem bem simples, mas não simplista, nem simplória, de uma forma bem especial. O senhor falou sobre o sacerdócio, sobre a realeza, e o senhor falou, concluindo, sobre o ministério profético. Nós temos aqui homens que certamente eram utilizados por Deus. Hoje nós trataremos especificamente daqueles homens utilizados por Deus e que escreveram livros, escreveram profecias, ou que tiveram suas profecias
revelada através dos escritos sagrados. O certo é que nós tivemos o grande profeta Abraão, nós tivemos Moisés, e hoje nós chegamos nessa gama de profetas maiores e profetas menores. E confesso aos senhores e senhoras que quando eu estudei a primeira vez o tema, a curiosidade era: por que profetas maiores ou menores? Isso não tem nada a ver com a importância da profecia, com a relevância da profecia. Isso tem a ver com realmente o quantitativo descrito, de um livro pequeno para um livro grande, ou menos extenso para um mais extenso. E nós faremos essa divisão hoje, começando sobre os profetas maiores, que derivam, essa palavra profeta deriva da palavra grega profetes, significa proclamador, intérprete da revelação divina. Então, já respondendo à pergunta do pastor Elias, o profeta é esse servo, esse homem utilizado por Deus para transmitir. É o canal da mensagem de Deus, é o canal da mensagem divina. E no período dos reis, ou seja, no período da realeza, no período da monarquia de Israel, Deus levantou esses homens para trabalharem junto aos governantes, junto aos monarcas, junto aos reis, para assessorá-los. Portanto, os profetas tinham acesso à presença dos reis. E um grande exemplo que nós temos é o profeta Isaías, que assessorava o rei Ezequias. E, na verdade, a profecia, de uma linguagem bem acessível, é uma descrição antecipada da vontade de Deus. Não é uma adivinhação, é a materialização da vontade de Deus para nós, seres humanos. E essa é a profecia. O profeta é o canal e a profecia é a manifestação, é a antecipação da vontade de Deus, como bem definiu o nosso escritor sagrado. A Bíblia registra que Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, por meio dos profetas, assim como está em Hebreus, no capítulo 1, verso 1. E a nossa lição, ela começa falando sobre dois grandes profetas maiores, os profetas Isaías e Jeremias, que nós comentaremos logo após. Muito bem, evangelista Alex. Eu acho que é interessante a gente até ressaltar, existe também uma outra classificação que, nesse contexto, a gente fala os profetas literários e os não literários, só para que os irmãos entendam. Literários são aqueles profetas que escreveram as profecias que foram proferidas por ele, debaixo da direção do Senhor, eles escreveram, registraram. Já tem outros profetas que foram tão importantes quanto os literários, mas que não escreveram suas profecias, tipo Eliseu, Elias, foram profetas importantes, profetas de Deus, porém não literários. Nós vemos aqui, evangelista Alex, que está se tratando de um período que, sim, o povo de Deus já está no período, digamos que, do reino dividido, mais propriamente. O povo está caminhando em desobediência ao Senhor. O povo está se misturando com as coisas estranhas, aquilo que não convém à presença de Deus. Eles estão trazendo para os seus cultos, para o contexto sagrado, e profanando muitas das vezes as coisas do Senhor. E aí Deus levanta profetas, né? Nós sabemos que Deus levantou profeta antes, durante e pós o cativeiro chamado de cativeiro babilônico. E nós sabemos também que Deus levantou profetas para direcionar uma palavra profética tanto para o reino do norte e outros profetas para o reino do sul, para Judá. Nós vemos que Isaías e Jeremias são os dois primeiros, digamos que, profetas maiores que estão assim nessa categoria, que tiveram um papel relevante, na história de Judá. São profetas que, dentre tantas os objetivos de suas profecias, um dos principais era indicar a iminência do cativeiro babilônico, não era isso? Perfeito. Dois grandes profetas da seara, da área de profetas maiores, Jeremias e o profeta Isaías, caminhando junto aos reis de suas épocas, eles profetizaram, foram instrumentos para revelar que o cativeiro se aproximava. E o cativeiro se aproximava por causa
da desobediência do povo, como o pastor Elias falou agora há pouco. Desobediência em relação a quê? Ao ocultismo, à elevação de estátuas, à idolatria dentro do próprio templo sagrado, do templo que Deus determinou que fosse construído para fazer morada. E o profeta Isaías e Jeremias surgem nesse contexto. O exemplo disso é que nós temos Isaías profetizando o cativeiro, em Isaías 45, do verso 1 ao verso 3, ele profetiza o cativeiro, mas ao mesmo tempo, pastor Elias, ele já profetiza também a salvação do povo, a misericórdia de Deus e a sua graça. Em Isaías 45, do verso 1 ao verso 3, diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e abrir diante dele os portões que não se fecharão. Abre aspas, eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Ou seja, o mesmo profeta que havia profetizado já a prisão, o cativeiro babilônico, ele também profetiza já a salvação do povo, através de um rei que surgiria, que nasceria mais de 2 séculos depois, portanto, mais de 200 anos depois, o rei Ciro, o rei da Pérsia, que salvaria a população de Judá, a população de Jerusalém, daquele cativeiro babilônico, que durou 70 anos, como havia predito o outro profeta Jeremias. Jeremias 25, 11 e 12 diz: toda a terra se tornará ruína desolada e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Portanto, os 2 profetas maiores que caminharam em épocas diferentes, tendo Isaías caminhado entre 740 a.C. e o profeta Jeremias com seu ministério profético a partir de 622 a.C., ambos andando junto aos reis de suas épocas, exortando o povo à obediência, a voltarem-se para o Senhor, para abolirem a idolatria e profetizando o cativeiro babilônico, mas também dizendo a data que iria ser concluído, como o profeta Jeremias afirmou que seria 70 anos, sendo um instrumento de Deus para avisar, para exortar o povo do castigo vindouro. Muito bem. Nós percebemos, evangelista Wally, que dentre os profetas maiores aqui que nós percebemos, existem 5 livros, porém são 4 profetas, porque tem Lamentações de Jeremias, é atribuído a ele, portanto são 4 profetas. Nós sabemos que esses 2, tanto Isaías tem uma característica predominante, que foi o que mais evidenciou a vinda do Messias, por isso é chamado de profeta messiânico, e Jeremias, o profeta que se dispõe a lamentar, que se põe a chorar, que se põe a clamar pela restauração do povo. Inclusive, em Lamentações de Jeremias, ele diz: Senhor, renova nossos dias como dantes, ou seja, recompõe a nossa vida, restaura a nossa situação. Eles estavam vivendo uma verdadeira desolação espiritual, digamos assim. Então, o cativeiro foi, digamos que, inevitável. E eles foram para o cativeiro, e no cativeiro, no período do exílio, então, a gente percebe que, ou junto, quando o povo foi para a Babilônia, junto daquelas primeiras arremessadas, digamos, ou daqueles primeiros que foram, foi o profeta Ezequiel, né, que já tivera sido sacerdote, mas agora o Senhor levanta Ezequiel como um verdadeiro profeta lá no período do cativeiro babilônico, e também Daniel, outro importantíssimo profeta que traz profecias, que traz revelações que, na verdade, seu desdobramento já está diretamente relacionado ao futuro da igreja, ao futuro das nações, que é a mensagem apocalíptica, não é? Que nós veremos mais na frente. Nós temos grandes 2 profetas, Ezequiel e Daniel. O livro de Daniel, ele nos mostra de uma realidade paralela, né? Nós vemos um ambiente espiritual em que alguns teólogos definem como um segundo céu. O livro de Daniel, ele mostra impérios futuros, ele mostra o surgimento desses impérios e ele mostra a decaída desses impérios. O livro de Daniel
É um livro extremamente escatológico, que mostra as visões futuras, mostra as 70 semanas, que você já deve ter ouvido falar sobre as 70 semanas de Daniel. Mostra sobre a importância da oração e demonstra também que no momento em que Daniel ora, forças malignas, forças das trevas se levantam para que a sua oração não alcance ao trono de Deus, sendo que Gabriel, o anjo Gabriel, ali nas regiões celestiais, ele é enfrentado pelo príncipe da Pérsia. E esse príncipe da Pérsia não entenda como sendo o príncipe de uma nação, entenda como o nosso acusador, como o inimigo, sendo necessário o apoio do arcanjo Miguel para contender, com eles dois contendendo contra o nosso inimigo, para que as orações de Daniel fluam. E Ezequiel, um livro, a nosso entender, complexos, com algumas parábolas, mas que demonstram a profundidade, uma profundidade bíblica, nos mostra uma profundidade de Deus muito grande. Nós temos poucos dados sobre o profeta Ezequiel. Aliás, no cânon sagrado, nós temos aqui no Antigo Testamento apenas o seu próprio livro, um livro que traz o seu próprio nome, abordando sobre as suas características sacerdotal, dizendo que ele era filho de Buzi, pertencia a uma família sacerdotal. Isso está em Ezequiel, capítulo 1, no verso 3. E as informações que são encontradas, só para enfatizá-las, realmente elas se encontram no Novo Testamento. O livro de Daniel também nós temos algo muito importante, que ele nos mostra a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. Todas essas profecias, elas despertam a esperança, que é uma reconciliação com Deus, que é uma reconciliação, uma volta do povo de Deus para o Criador. Então, são dois profetas extremamente relevantes para o nosso estudo. Muito bem. Nós já estamos chegando ao término do primeiro bloco deste programa, da lição de número 10, mas nós já vimos aqui esta categoria de livros, profetas maiores, e os profetas menores são tão importantes quanto os profetas maiores. E nós convidamos você a permanecer conosco, porque em instantes nós estaremos aqui estudando sobre os profetas menores. Olá, queridos irmãos, graças a Deus pela sua vida, pela sua presença, pela sua audiência aí conosco. Certamente o Senhor está te abençoando grande e poderosamente. E você já viu no primeiro bloco, nós estudamos sobre os profetas maiores, e que assim eles são chamados por causa do tamanho ou do volume da sua profecia, da sua mensagem. E profetas menores, porque também a sua profecia era de um volume menor. Todavia, tão importante quanto a profecia dos profetas maiores. E nesse segundo bloco, nós estudaremos propriamente os profetas menores, acompanhando, sim, sempre esses tópicos aí que estão sendo exibidos na sua tela. Os profetas menores, nós discorreremos em cima desses 3 subtópicos: os profetas do Reino do Norte, destaques Amós e Oséias. Há também quem diga que Jonas escreveu a sua profecia direcionada para o Reino do Norte. Segundo subtópico, os profetas pré-exílio, destaques Joel, Miqueias, Abacuque, Sofonias, e também os profetas pós-exílio, que está se tratando de Ageu, Zacarias e Malaquias, ok? Nós, então, vemos que dentro da subdivisão dessas categorias, essa subdivisão didática dos livros da Bíblia, os profetas menores, são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, ocupam a 5ª categoria, ou a seção de número 5, digamos assim, dos livros que constituem todo o cânon sagrado, os 66 livros. Portanto, nossa fala discorrerá
ou será discorrida em cima desses subtópicos e tópicos que nós acabamos de ver. Evangelista Wallace, nós vemos que a palavra de Deus, nessa perspectiva profética, ela tem um efeito, digamos que preditivo, ela serve para prever, para revelar algo por antecipação, mas ela é também proclamativa, né? Ela anuncia. E muitas das vezes ela é mais proclamativa do que preditiva. Nós sabemos que ela, enquanto preditiva, pode até anunciar um juízo, pode até anunciar uma sentença vinda da parte de Deus, em função da desobediência do povo para quem ela está sendo direcionada, ou pode também ser proclamativa, trazendo o quê? Esperança, trazendo oportunidade, trazendo uma chance que o próprio Deus oportuniza, né? E nós vemos que os profetas menores foram verdadeiros atalaias, verdadeiras vozes de Deus levantadas para despertar reis, para despertar nações, para despertar gente de todos os tipos, enquanto o seu estilo de vida, né? E nós vemos aí de início que eles foram usados por Deus tanto antes e no pós-exílio babilônico, do cativeiro, né? Pós-exílio. E o que o senhor nos evidencia quanto, introdutoriamente, quanto a esses profetas menores? Bem, pastor Elias, esse tópico da nossa lição, é o tópico 2.1, logo o primeiro subtópico fala sobre os profetas do Reino do Norte. E a lição trouxe como destaque os profetas Amós e Oséias. O senhor bem definiu aqui a respeito das profecias, as proclamativas, né, as preditivas, aquelas antecedentes, aquelas incidentais também. E o certo é que o profeta Amós ele é levantado justamente nessa época para exortar o povo. E exortar em que época, pastor Elias? Exortar numa época de grande riqueza, de grande fartura, de grande evolução do ponto de vista econômico, do ponto de vista material. Mas o povo ele acabou se desviando, né? E nós vemos no profeta Amós, no capítulo 4, verso 1, ele diz assim: ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dai cá e bebamos. O profeta estava exortando aqui no sentido de que das esposas dos grandes proprietários de terra, dos ricos, que se alimentavam, que tinham uma vida de luxo em detrimento dos pobres, em detrimento do trabalho do pobre, da exploração do pobre. E naquela época, Deus já levantava o profeta Amós para exortá-los. Nós temos também como destaque aqui, nesse início do tópico 2, o profeta Oséias, onde muitos conhecem como o profeta do amor, aquele em que Deus determina que tome por esposa uma prostituta, com quem ele tem 3 filhos, para simbolizar o quê? Sendo o nome dela Gomer. Simbolizar o quê? A prostituição de Israel com outros deuses, a prostituição de Israel com a idolatria, representando também um retorno, uma volta, quando no ponto de vista dos fatos que aconteceram, quando Gomer retorna para casa, seria o retorno do próprio Israel para com Deus. Isso tudo para simbolizar o desvio do povo. E Deus levanta esses homens capacitados para quê? Para exortar o povo nesse desvio de caminho, principalmente em se tratando de idolatria e de exploração dos pobres. Muito bem. E outra coisa, evangelista Wallace, a gente percebe que esses profetas que foram levantados por Deus para profetizarem em relação ao Reino do Norte, há muitos que evidenciam somente o cativeiro babilônico, mas também o Reino do Norte teve um severo cativeiro, e cativeiro permanente, né? Em 722 a.C., os assírios exterminaram, digamos assim, levaram cativo, e
interessante evidenciar aquilo que nós já falamos em ocasiões passadas, que o Reino do Sul, aliás, houve reis que ainda temeram ao Senhor, ainda fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Como do Reino do Norte não teve ninguém que fizesse o que era reto aos olhos do Senhor, então o Reino do Norte foi extirpado, né? De uma vez por todas. A gente percebe que, por mais que Deus tenha levantado alerta, e não é que Deus não tenha dado chance, não tenha dado oportunidade. A questão é que o pecado, a frieza, o destemor foi tão grande que não se sabe até hoje, digamos, pela Bíblia, assim, com clareza, o que aconteceu com o povo do Reino do Norte, né? Isso é um fato muito relevante que nós conhecemos dentro do âmbito da teologia como a diáspora judaica, né? Naquela época, a idolatria lá alcançou um nível tal que encheu, como o senhor consegue bem definir, 19 reis em que nenhum fez o que era reto aos olhos do Senhor, dividido, salvo engano, em 9 dinastias diferentes, enquanto o Reino do Sul, 19 reis de apenas uma dinastia, que seria a dinastia de Davi, a dinastia davídica. Mas o certo é que após esse povo do norte, onde a capital teria sido estabelecida em Samaria, levado cativeiro pelos assírios, não se tem notícia mais desse retorno, ou seja, eles ficaram espalhados por toda a terra, caracterizando aquilo que nós conhecemos como a diáspora judaica. Muito bem. Então, só para que o nosso telespectador fique alertado quanto a isso, existiu o cativeiro do Reino do Norte? Existiu. A questão é que, pelo fato de Deus não ter dado promessa de restauração, né, de retorno, então foi eliminado de uma vez por todas, e, diferentemente do cativeiro judaico, como é chamado, em virtude ou melhor, o cativeiro babilônico, porque Judá foi, digamos, levada cativa para a Babilônia. Enfim, nós vemos agora aqui que os profetas são classificados, a partir de Joel, que existem os profetas pré-exílio e os pós-exílio, ou seja, aqueles que profetizaram antes e os que profetizaram depois do cativeiro babilônico. A situação era terrível, nós já evidenciamos aqui a injustiça social, digamos que o esfriamento, um declínio espiritual era visível e notório, não só pelos homens, mas pelo próprio Deus. E Deus levanta profetas, e como o profeta Joel, o profeta Miqueias, e mais propriamente o profeta Joel, evidenciando a necessidade de um arrependimento, e um arrependimento verdadeiro, um arrependimento nacional. Como é que o senhor enxergaria isso para os dias de hoje? Até porque nós estamos estudando algo que não deixa de ser histórico, todavia tem uma aplicação absolutamente atual, não é isso? Esses profetas que profetizaram no período pré-exílio, dentre eles aqui que nós vemos Abacuque, Joel, Sofonias, Miqueias, ele, por exemplo, ele trazia que é melhor obedecer do que sacrificar, melhor é amar a Deus. Nós vemos aqui, como o senhor bem disse, o profeta Joel, né? Joel, capítulo 2, no verso 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Isso para os dias de hoje, retornando ao seu questionamento, pastor Elias, é bem aplicável, é atual. Há quem diga que o Antigo Testamento a gente tem que anular, ler só o Novo Testamento. Não. Aqui no Antigo Testamento nós temos lições extremamente válidas para a aplicabilidade de hoje em dia. Quando nós lemos o profeta Joel no capítulo 2, no verso 28, que nós estamos sobre o derramar do Espírito Santo, que é aquilo que nós vivenciamos hoje, é que nós temos a plena certeza de que seus escritos são também para hoje. Muito bem. Inclusive, quando o Senhor usa alguns profetas, antes ele alerta, ele desperta o povo, mas mesmo assim o povo não atenta, o povo não dá crédito ou não dá o devido crédito aos profetas. Inclusive,
haviam reis que se levantavam contra profetas para matar profeta, para matar aquele que falava em nome do Senhor, porque isso não agradava o seu ego, não agradava a sua má conduta, a sua má reputação. O certo é que o povo foi levado para o cativeiro babilônico, muito embora falsos profetas tenham se levantado, como Ananias, por exemplo, na época do profeta Jeremias, ainda só voltando aqui para fazer um link quanto a esse alerta, dizendo que o cativeiro babilônico seria de apenas 2 anos, mas aí Deus levanta o profeta verdadeiro, Jeremias, para desmenti-lo e dizer que ele é um profeta mentiroso, inclusive ele morreu por causa dessa palavra proferida mentirosamente. E o certo é que o povo vai para o cativeiro. Quando o povo retorna do cativeiro, eles agora vão ter que reconstruir tanto Jerusalém, a cidade como um todo, como o templo, que é um símbolo, digamos assim, da fé deles ou da liturgia de conduta deles. E aí o povo está ali e Deus levanta os profetas pós-exílio para estimulá-los, né? Levanta Ageu, levanta o profeta Zacarias, Malaquias, enfim, e eles vão integrar, assim, uma força de ânimo, tanto nas lideranças, quanto aos reis, quanto ao povo, para que essa obra seja realizada, não é isso? Inclusive evidenciando que Deus é o suprimento, Deus é dono da prata, é dono do ouro, para recompensar cada um daqueles que, aqueles que arregaçarem, digamos, as mangas, numa linguagem bem informal, para se empenhar e verem a cidade religiosa deles restaurada, Jerusalém, bem como o templo, não é isso? Isso, perfeito. Quando o povo retorna do cativeiro babilônico, eles passam a reconstrução da cidade e do templo. Só que eles dão uma pausa na construção do templo para reconstruírem os seus lares, as suas casas. Deus ele levanta o profeta Ageu, como por exemplo, né, para motivar. Deus diz no livro do profeta Ageu, capítulo 1, no verso 8, ele dá as instruções: subi ao monte, trazei madeira, reconstruí a minha casa, e eu me alegrarei, e eu serei glorificado nela. Deus dá todas essas instruções, né? Em relação ao profeta Zacarias, um profeta também messiânico, é o que vai falar da parúzia, né, da segunda vinda de Jesus Cristo, pisando seus pés no monte, seus pés físicos, no Monte das Oliveiras, repartindo-o em 2. Né? Então, tudo isso nós vemos desses verdadeiros homens sendo utilizados por Deus já num período pós-cativeiro, mas exortando também: olha, vocês voltaram, mas reconstruam a minha casa, reconstruam o templo, reconstruam a cidade santa, e elevando também, claro, sempre a promessa, a esperança de Cristo, o Salvador, como ele utilizou o profeta Zacarias para fazê-lo. Muito bem. E a obra foi realizada, né, evangelista Tualho? Mesmo tendo passado aí 17 anos em paralisação, digamos assim, retomaram com vigor mesmo, sob esse impulso, sobre esse entusiasmo por parte dos profetas. Nessa classificação, então, você já percebeu que nós vemos os profetas menores, de alguma maneira existe uma subdivisão aqui. Inicialmente, os profetas menores que profetizaram ao Reino do Norte, e dentre os demais profetas, nós vemos os profetas pré-exílio, mesmo que profetizaram para Judá, mas antes do exílio, os profetas pós-exílio, que acabamos de falar, e ainda uma outra subdivisão, subclassificação aqui, que são outros profetas, ou demais profetas, e aí inclui Jonas, inclui Naum e inclui Obadias, que são profetas que apresentam também uma mensagem relevante. Nós vemos aqui uma relação profunda entre Naum e Jonas, porque existe um ponto comum, né, nas mensagens dele. Se por um lado Deus Jonas foi um instrumento que Deus levantou para levar a mensagem até Nínive, capital da Síria, os terríveis ninivitas, né? Aqueles homens que eram verdadeiros sanguinários, eram homens absolutamente temidos por todas as outras nações. Deus levanta Jonas, inclusive é por esta razão que ele foge, quer fugir, aliás, mas de Deus não se foge. E depois, né, depois de 150 anos, basicamente, o povo volta a fazer tudo errado novamente,
E Deus levanta o profeta Naum agora com uma mensagem não de esperança, mas dizendo que agora não tem mais remédio para as suas chagas, não é isso? O senhor pode nos explicitar sobre essa relação entre a mensagem de Jonas e a de Naum, voltada para os ninivitas? Perfeito. A mensagem de Jonas, 150 anos antes aproximadamente, ele leva uma mensagem e ele prega: o rei de Nínive se veste em pano de saco, se arrepende, Deus perdoa através da sua infinita misericórdia, mas agora aqui, já na fase do profeta Naum, não. Já é para anunciar o prelúdio da queda, e os assírios, eles são realmente dominados pelos babilônicos, e eles sucumbem de forma violenta, assim como Deus prenunciou através do profeta Naum. Então nós temos duas situações em séculos diferentes, com profetas diferentes, profetizando para o mesmo local. Um profetizou um juízo vindouro, mas que a população se arrependeu em se tratando do profeta Jonas. Em relação a Naum, não. Houve realmente a queda, sucumbiram à invasão babilônica. E a gente tira uma aplicação, evangelista Wally, com uma lição daí, que Deus, ele dá oportunidades, Deus, ele dá chance, e isso vale para hoje, que quando a medida de Deus enche, pode chegar uma hora, a hora da rejeição, assim como Deus usou o profeta Samuel para falar para Saul que Deus já o havia rejeitado, não é isso? Então você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está agora nos assistindo, não descarte, não desvalorize, não deprecie a oportunidade que Deus te concede, porque uma hora a medida do Senhor pode encher. Para finalizar, o texto nos traz sobre o profeta Obadias. Obadias, que também é um aviso de uma sentença, não é isso? Ele denuncia a soberba dos edomitas, né? São os descendentes de Esaú, e ele prenuncia isso, realmente a arrogância, a prepotência, aquela soberania, aquela soberba daquele povo. Ele anuncia isso, ele dá o prelúdio do que irá acontecer com aquela população lá, dos edomitas. E eu acho interessante, evangelista Wally, que os edomitas, a sua capital ficava em cima, nos penhascos, e eles se gloriavam que dali ninguém os tirava, porque eles estavam em um lugar seguro. E Deus usa o profeta Obadias para dizer: a casa de vocês pode estar até entre as estrelas, de lá ainda eu vos derribarei. Então, amém, quando Deus determina, quando Deus estabelece um plano de sentença, ele certamente executará. Nós já estamos chegando ao término desse segundo bloco. Todavia, nós queremos lhe alertar que o livro Apocalipse, o livro apocalíptico, digamos assim, que é o livro profético do Novo Testamento, ele apresenta importantíssimas lições para nós na condição de um livro profético. No próximo bloco estaremos estudando sobre ele, então permaneça aí conosco, que Deus te abençoará. Olá, queridos, bom ter aí a sua companhia. Nós estamos continuando agora o programa Escola Bíblica, nesta ocasião, bloco terceiro, ou último bloco desse programa, lição de número 10. Nós já vimos aqui os profetas maiores no bloco primeiro, já vimos aqui os profetas menores no segundo bloco, portanto, Antigo Testamento, no que diz respeito às profecias e aos profetas, e agora o livro do Apocalipse, que é o livro profético, mais propriamente dito, agora aqui do Novo Testamento, ou do contexto neotestamentário. E, diante disso, nós iremos exibir aí na tela, e você vai ver os pontos que serão viés pelos quais nós iremos trilhar nesse terceiro e último bloco. O terceiro bloco vai falar o livro do Apocalipse,
ele é constituído desses 3 subtópicos. Primeiro, autoria, propósito e destinatários deste livro. Aí o segundo a gente vê uma mensagem de esperança. E o terceiro e último subtópico do assunto em si é uma mensagem de esperança e fortalecimento da fé. Por isso você está aí até vendo a partezinha em verde, esse sinônimo de esperança. Na conclusão, nós vemos que os fatos narrados comprovam o poder e autoridade e controle divino sobre tudo e sobre todas e todos. Graças a Deus. Nessa perspectiva, a gente, assim como os demais livros, tem uma classificação. Aqui no Novo Testamento, o livro do Apocalipse ocupa a última seção aqui, que é a seção de profecia, que é o Apocalipse, antes das cartas gerais, né, que foram escritas. Então, só para que você enxergue aí essa ilustração, nessa estantezinha aí na sua tela, que são os livros da Bíblia. Apocalipse é o último e é muito evidente isso, tá bom? Deus abençoe. Nós vemos que a autoria, o propósito, ou os propósitos, digamos assim, e os destinatários do livro do Apocalipse, evangelista, são fatores muito importantes. O livro do Apocalipse é um livro constituído de juízo, sim, apresenta sentenças, inúmeras sentenças, razão pela qual muita gente, às vezes, tem até pavor, tem até receio, tem medo de estudar, de ouvir uma mensagem sobre o livro do Apocalipse. Quando se fala Apocalipse, a pessoa já traz na mente um terror, um infortúnio, são desastres, enfim. Mas nós sabemos que o livro do Apocalipse, no seu teor também, apresenta esperança, apresenta saídas, apresenta restauração, apresenta oportunidades, não é isso? Nós vimos, então, que, de início, o livro apresenta uma autoria, tem propósito, e nós vimos, dentre esses propósitos, revelar algo que estava encoberto e também encorajar os obedientes e desencorajar, digamos, que os desobedientes. Como é que o senhor percebe ou tem a explicitar aos irmãos no que diz respeito à autoria, os propósitos e também os destinatários deste livro tão importante, que é o livro profético do Novo Testamento? Pastor Elias, o senhor começou tocando na ferida, realmente. O livro de Apocalipse é o livro, talvez, o mais temido de ser lido, inclusive pela população crente, cristã. Mas o livro de Apocalipse, ele significa, a própria palavra, ela advém do grego e significa revelação especial. E essa revelação especial é da parte do Senhor Jesus Cristo. Então não tem como ser só tragédia. Acima de tudo, o livro de Apocalipse traz uma mensagem, uma grande mensagem de esperança. A sua autoria é atribuída e reivindicada pelo próprio apóstolo João, discípulo amado de Jesus, quando estava preso na ilha de Patmos, no século 9 dessa era cristã. Portanto, entre o ano 90 e o ano 100 da era cristã. E ele recebe essas revelações da parte do Senhor Jesus Cristo, que determina que aquelas revelações, onde ele é arrebatado pelo Espírito ao terceiro céu, e ele tem aquelas revelações da parte de Deus, que ele escreva num livro e ele remeta às 7 igrejas da Ásia, quais sejam a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Filadélfia, a Laodiceia e a Sardes, como está em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 11, com mensagens exortativas, mas também mensagens consoladoras àquelas igrejas, para que nós tivéssemos a oportunidade de ler hoje e ter acesso sobre a doutrina das coisas do fim, ou das coisas escatológicas. O apóstolo João, ele é determinado a escrever as coisas que ele viu, as coisas que são e as coisas que hão de vir. Ou seja, aqui ele está vendo as coisas como estão e as coisas que há de virão. E certamente tem um propósito. O propósito é nos alertar para que guardemos o nosso coração, para que nós não nos desviemos, para que perseveremos e para que nós
tentamos, como crentes, alcançarmos a glória eterna de morarmos na Nova Jerusalém, onde não há pranto, nem choro e nem dor. Graças a Deus. Assim sendo, evangelista, a gente percebe então que a mensagem apocalíptica ela tem um vínculo tanto com o passado, quanto ao presente, quanto ao futuro. Então, ela é atual, né? Ela é absolutamente atual. E nós vimos que ela apresenta, sim, uma mensagem de esperança. Agora, essa questão de a palavra ou a mensagem apocalíptica ser uma mensagem de terror, uma mensagem de destruição, ou uma mensagem de construção, uma mensagem de esperança, de restauração, isso depende muito de como se encontra, digamos, o estado espiritual da pessoa ou daquele que lida, né, com essa mensagem ou espera, porque isso apresenta-nos um contexto de espera. A pessoa está esperando, algo vai acontecer. Vai acontecer de bom ou de ruim? É claro que depende de como se encontra o estado da pessoa. O texto até nos sugere que, para aqueles que obedecem, é um encorajamento, não é isso? Então, isso nos dá a ideia de esperança. Agora, aquele que desobedece, isso nos traz a ideia de que será um verdadeiro juízo, não é isso? A mensagem escrita na Revelação, ela nos dá, pastor Elias, uma dimensão graciosa do próprio trono de Deus. Ela nos revela uma mensagem da santidade de Deus. Ela nos revela uma mensagem da glória de Deus. Ela nos dá uma mensagem de uma ocasião onde nós moraremos, os crentes fiéis morarão eternamente cultuando a Deus por toda a eternidade. E acima de tudo, o livro de Apocalipse, ele traz a mensagem de que o nosso inimigo, ele não somente será aprisionado, o nosso acusador será aprisionado, como ele também será lançado eternamente no lago de fogo. Inclusive o próprio Hades, o que você conhece como numa linguagem simplória, numa linguagem simples, como o inferno, isso tudo será jogado no lago de fogo. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse que quando o trono de Deus ser estabelecido, não haverá mais espaço nem para céu, nem para a terra, só para a glória do Altíssimo. Muito bem. Eu percebo, evangelista, que um outro elemento ou um outro objetivo muito importante, o propósito do livro do Apocalipse, é afastar a ignorância das nossas vidas quanto aos acontecimentos, quanto aos eventos do fim. Porque há muitas pessoas que são muito ignorantes e pelo livro do Apocalipse, associado a outros profetas, aos quais ele está diretamente ligado, como o próprio profeta Daniel, que é o que mais está assim diretamente ligado, digamos que em grande parte da essência da sua mensagem, nós entendemos na condição de pré-tribulacionista, nós entendemos quanto ao arrebatamento, nós entendemos quanto ao tribunal de Cristo, quanto às bodas do Cordeiro, quanto à grande tribulação aqui, não é isso? Quanto a um período chamado milênio de Cristo, juízo do trono branco, enfim, a eternidade com Cristo e a eternidade sem Cristo, como o Senhor já falou. Então, nós entendermos isso, esses eventos, nós estaremos munidos, digamos assim, e preparados contra falácias, contra outras coisas que muitas das vezes há pessoas, inclusive, acreditando que a igreja do Senhor passará pela grande tribulação. E nós, na condição de pré-tribulacionista, como nós cremos nas Escrituras, na perspectiva apocalíptica, como nós interpretamos, que a igreja do Senhor ela já estará nos céus de glória quando todas essas coisas começarem a acontecer. Não é isso? Nós vemos que há muitas pessoas que estão preocupadas sobre o que vai acontecer ou sobre o que vai deixar de acontecer. O importante é você estar preparado, porque há pessoas que se preocupam mais com a vinda do adversário, do anticristo, do que com a vinda de Jesus. Tendo em vista isso e outros fatores, é que o comentarista diz assim:
Deus está no controle, não Satanás. Espere pela volta do Cordeiro e não pela besta. Combata todas as suas batalhas com as armas do Espírito e não com as armas do mundo. Quando estiver em dúvida, adore a Deus. A adoração é a maior e mais poderosa expressão de fé. Entre outros pontos que nós devemos evidenciar e viver, é olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós já estamos chegando ao término deste programa e, obviamente, do terceiro bloco também. E, certamente, o evangelista Wallace aqui tem as considerações finais a fazer nesta oportunidade. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né, e aos nossos telespectadores pela audiência, aos professores da escola bíblica, aos coordenadores. Não deixem essa chama morrer. Essa chama que é a própria escola bíblica. Nós temos alunos, crianças, jovens, e nós conclamamos a você não deixar essa chama se apagar, essa chama do ensino da palavra de Deus. Essa lição ela está magnífica, ela está brilhante, ela mostra como Deus atuou antes, como Deus tem atuado agora e como Deus atuará no futuro para aqueles que permanecerão fiéis à sua palavra. Amém? E diante disso tudo, evangelista, nós só temos a dizer Maranata. Nós somos encorajados a dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus. De fato, agora queremos outra vez agradecer a Deus pela sua honrosa audiência, pela sua vida e pedindo a Deus sempre que a sua casa, a sua família sejam plenamente abençoados. Nós estaremos orando agora e que o Senhor esteja aí presente através da sua palavra na sua família, tá bom? Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu sustentar, Senhor, pela tua provisão, por tudo que tu tens realizado em nossas vidas. Senhor, eu te apresento o evangelista Wallace, sua família, ó Pai. Te apresento o pastor Marcos Melo, sua família como um todo. Pastor, Senhor Deus Salles, o presidente desta obra que tu designaste aqui em Marabá, abençoa-o poderosamente. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos e filhas que estão aí nos acompanhando do outro lado da tela, que a casa de cada um, Senhor, venha ser agraciado pela tua poderosa e a tua indiscutível presença. Ser conosco, ó Pai, em todos os tempos, em todos os momentos e circunstâncias. Nós te suplicamos graça e misericórdia em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor seja com você. Muito obrigado e até a próxima, querendo Deus.